Boa noite, muita paz para nós. Que bom que estamos aqui, né? Ainda encarnados nessa experiência da vida. Então, vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não separeis o que Deus juntou. Aí, como disse a nossa irmã lá, é a indissolubilidade do casamento. Que a gente tem que falar pausadamente, porque é uma palavrinha bem extensa, né? Eu vou fazer a primeira leitura, até porque a gente não tem como falar, iniciar uma fala, sem ler aqui a passagem do Evangelho, né? Os ensinamentos de Jesus. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem, e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas, por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. É um capítulo pequeno do Evangelho, vai falar também um pouquinho do divórcio. E aqui, ó, pelo entendimento e pela compreensão que me é passado nessa primeira fala aqui, a gente sabe que naquela época, né, os fariseus, sendo quem eles eram, a gente sempre tem bastante oportunidade de conhecer um pouquinho através de cada exposição que a gente ouve sobre o Evangelho. Então, a gente sabe que os fariseus sempre esperavam a oportunidade, né, para realmente pegar o mestre. A gente sabe que, na época, eles sendo quem eles eram, estavam sempre à espreita de, na realidade, tentaram, ou as tentativas, né, era de sempre armando para poder pegar ele, falando da lei, que era a lei antiga, né? Principalmente quando fala aqui de Moisés. Quando Moisés fala, essa fala de Moisés, na realidade a gente sabe que pela dureza dos corações dos homens ainda na época, era necessário que fosse dessa forma, né? Eu fiz um rascunhozinho para a gente conversar um pouquinho. Então, quando diz assim, ó, não separeis o que Deus juntou, né? A gente sabe que já está dizendo tudo. Não separemos o que Deus que já foi unido nos céus, né? Como se diz, né? Quer dizer, é uma união espiritual, quer dizer, aquela união espiritual, quando existe essa união espiritual,
eu acredito que realmente essa união ela é, não vou dizer perpétua, mas ela é tanto vivenciada para a nossa existência física quanto para a existência espiritual. O matrimônio ratificado e consumado não pode ser dissolvido por nenhum poder humano. Quando se fala da indissolubilidade, é isso aí. É um matrimônio ratificado e consumado, não pode ser dissolvido por nenhum ser humano. Então, olha bem, aquilo que foi escrito, né? Aquela programação que é feita espiritualmente, ela realmente é para que as criaturas que se encontram façam o seu papel e dão continuidade aí à sua tarefa. Porque imutável só é a lei que vem de Deus. Então, tudo que vem de Deus é imutável, né? Toda lei divina é imutável, não há mudança. Não tem como o homem mudar. Então, o que vai mudar? O que vai mudar é a lei humana, é a lei dos homens. Sendo que o que é obra dos homens está sujeito às mudanças, como a gente já colocou, né? Então, vai mudar a cada época, a cada tempo, segundo as necessidades do povo aqui, de nós, seres humanos, né? A gente sabe que a lei divina, ela vai permanecer sempre, mas a lei do homem, ela vai ser... ela vai acontecer as mudanças mediante as necessidades do nosso tempo. No livro dos Espíritos, na questão 695, Kardec pergunta assim aos espíritos: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Será contrário, né? A lei da natureza? E a resposta é essa: é um progresso na marcha da humanidade. Então, assim, ó, a gente sabe que essa constituição familiar, ela é necessária aqui para nós na Terra, né? Vamos pensar se não existisse essa constituição familiar. Primeiro, que dois seres, do macho e fêmea, né? É necessário que se interligue para procriar e para dar continuidade à nossa, aliás, à nossa existência, né? Então, no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos. Aqui já está dizendo tudo, né? Para se operar a substituição dos seres que morrem. Eu achei interessante esse termo, né? Olha bem, no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para se operar a substituição dos seres que morrem. Então, para dar essa continuidade, é necessária essa união. Só que não é só essa união, né? Quer dizer assim, ó, não é só unir homem e mulher, ou melhor, macho e fêmea, né? Para haver a concepção. Tem muito mais que isso, e é isso que a gente vai conversar um pouquinho também. Então, aí, mas além da lei divina material, que é comum, porque a lei divina material é comum para todos os seres vivos, há outra lei, imutável, como todas as leis de Deus, que é exclusivamente moral. E essa lei é a lei do amor. Então, olha bem, que não é só, né? Não é só para procriar. Essa lei, né? Como todas as leis, que é imutável, é exclusivamente moral. Então, é a lei do amor. Então, sendo baseado no amor, respeito, afinidade,
amizade, compromisso, carinho mútuo, ao qual concentra-se o casal na formação do lar com educação, tolerância, compreensão e pequenos gestos de amor, deve levar a vida conjunta. É um conjunto, né? Porque no momento em que se une dois seres, a gente sabe que não estão ali para brincadeira, que nós não estamos na vida para brincadeira, que estar nessa vida é muito sério para nós espíritos. Estar nesse conjunto de união familiar, principalmente na constituição familiar, que é a oportunidade que nós damos para outros seres e para que nós sejamos e exemplificamos esse lar, para que esses seres também amanhã venham por um caminho reto, né? Pela lei do amor, é necessário, então, que a gente tome essa ciência, que a gente acorde. Deve levar a vida conjunta, com crescimento espiritual, amparando um ao outro. Então, olha a necessidade que nós temos de amparar um ao outro. Quantos itenzinho pequeno, né? Que é afinidade, amizade, compromisso, carinho mútuo, né? Educação, tolerância, compreensão, quer dizer que são tudo isso pequenos gestos de amor, que na realidade é sempre tudo isso um treinamento, né? Porque nós estamos aqui nos redescobrindo, nós estamos aqui nos aprimorando, nós estamos aqui nessa existência corpórea para fazer sempre a diferença para nós. Ainda, o equilíbrio físico-moral e espiritual, com tranquilidade e fé. Então, o equilíbrio físico, moral e espiritual, com tranquilidade e fé nas provações, naquelas provações da vida, ele alicerça-nos para vencer as dificuldades e os problemas materiais do dia a dia. A toda essa problemática que nós enfrentamos aqui. Hoje, numa saída BR complicada, eu vinha falando para o meu companheiro assim: como será que vai estar esse trecho aqui, esse local onde nós nascemos hoje, daqui a 50 anos? Ele nem me fez repensar daqui a 50 anos, né? Porque nós temos algumas dificuldades, porque já nascemos, né? Numa época onde tudo era diferente. E tu sai lá fora e tu vê todo esse movimento, toda essa tecnologia, todo esse avanço que nós já demos. Então, quanto que nós temos que nos preparar, né? Amanhã, para retornar para uma outra história de vida. E a gente sabe, nós temos aprendido com a vida que, infelizmente, nós perdemos muito, ou nós nos perdemos muito. Principalmente, vamos falar assim, o básico, no alicerce família. Eu acredito que com tudo que está acontecendo hoje, nós estamos nos alicerçando melhor. Eu acho que nós já estamos começando a dar uma despertada, acordar um pouquinho, né, para essa base familiar, que é um todo, que é a nossa estrutura, que é onde nós recebemos os primeiros sinais, né, de afeto, de carinho, ou... Quer dizer, são as nossas primeiras lições de vida lá no âmbito familiar. Não importa de que forma nós nascemos. Porque, infelizmente, muitos e a maioria arruma desculpa para, quando nasceu num ambiente de dificuldade, ou sem a presença paterna ou materna,
Então, nós arrumamos muita desculpa para nos ausentar daquilo que nos cabe desenvolver e fazer a nossa parte. Porque nós não viemos na Terra simplesmente para passar. Nós viemos para cumprir a nossa tarefa. E todos nós, nesse âmbito familiar de companheirismo, de união aqui terrena, com certeza foi muito bem programado lá do outro lado. Então, eu vou falar um pouquinho. Segundo Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele traz para nós uma classificação de união, de uniões. Então, vamos falar assim, eu acredito que cada um de nós vai, de repente, se encaixar, né? Porque eu já fui me encaixando, assim, à medida que eu fui lendo, né? Uniões acidentais. Olha bem, uniões acidentais. Quando eu li isso aqui, eu fiz uma lembrança que eu, uma época, fiz uma leitura de uma obra espírita e lá contava uma história de dois seres, dois irmãos, que se programaram na existência espiritual para se encontrarem aqui e formar o par, a família, de fazer uma constituição familiar. E ele veio primeiro que ela. E chegando aqui, ele meio que se perdeu. Eu acho que não meio, mas bastante. Ele se perdeu no quê? Juventude, como diz o nosso irmão Divaldo, né? Aquela energia sexual aflorada, festas, e aquela fase da juventude, ele encontrou alguém, sabe? Hoje a gente chama, né? Lance, ficar, né? Ele encontrou alguém, ficou com esse alguém e engravidou a menina. A família de, né? Que tinha uma linha moral, chamou esse jovem e fez com que esse jovem casasse. Fizesse uma união com essa menina. E teve um filho. Passado alguns anos, ele encontra a alma, que a gente sabe que não é gêmea, mas ele encontra a alma afim, né? A alma da programação. E aí ele bate de frente com essa alma, com esse ser, e passa a sentir tudo aquilo que com certeza ele programou do lado de lá. E o que é que foi feito dele? Ele tinha sido chamado à responsabilidade, ele tinha sido chamado ao lar, que foi uma pequena aventura, mas que os pais, tanto dele quanto dela, lhe chamaram, e ele, então, passou aquela reencarnação e não fez, aliás, não aconteceu a programação feita do outro lado. Quer dizer, naquela reencarnação ele não pôde ficar com o ser amado. O ser amado dele teve que esperar mais o período, porque se ele separasse, se ele tivesse saído daquele ato de responsabilidade, ele também perderia. Porque foi isso que ela colocou para ele. Que ela não queria jamais que ele separasse para ficar com ela. Que não era aquele tipo de amor, né, de sentimento que ela queria vivenciar com ele. Então, ela não permitiu que ele viesse a separar e ficasse com ela. Então, ele, na realidade, aquele roteiro, né, feito lá, ele passou uma reencarnação sem, eu diria, vivenciar aquela experiência que tinha sido programada. Então, vamos lá falar dos acidentais, né? Das uniões acidentais. Encontro de alma menos elevadas espiritualmente, por efeito de atração momentânea,
sem qualquer ascendente espiritual. Pessoas que vêm, se conhecem e se aproximam. Aí entra o livre-arbítrio. Você é responsável pelas pessoas que você cativa. Dentro dos atendimentos que a gente faz, que a gente costuma fazer, eles dizem assim, ó, meu Deus, criatura, por que eu só atraio complicação? Por que eu sou um atrativo para a relação com o problema? Então, olha bem, encontro de almas menos elevadas, que somos todos nós, né? Na realidade, por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Pessoas que vêm, se conhecem e se aproximam. E daí o que acontece? Muitos ficam achando que é esse é o encontro da alma, como é que diz assim, a minha avó dizia muito, né? É a tampa da minha panela, e de repente não era a tampa, né? As provacionais, encontro de almas para reajuste. Aí nós temos que entrar, né? Necessários à evolução de ambos. A maioria dos casamentos obedece a essa classificação. Encontro de almas para reajuste. Necessários à evolução dos dois. Então, vamos nos encaixar. E ele ainda é colocado aqui, né? A maioria dos casamentos obedece a esta classificação. A compreensão evangélica, a boa vontade, aí entra um adendozinho para a gente que se encaixa aqui, né? A compreensão evangélica, a boa vontade, a tolerância e a humildade são virtudes que funcionam, sabe como? Como amortecedores. Eu achei muito interessante essa palavra. Amortecedores. Aí vem outra coisa por experiência de vida, né? Nos atendimentos, no contato. Meu Deus, como é que aquela criatura pode ficar se doando tanto para aquele ser? Como é que ela suporta tudo aquilo, né? Aquele irmão que está lá, alcoólatra, que chega em casa todo dia, né? Infelizmente, numa situação de muita tristeza, deplorável, né? Então, como é que tem suporte? Como é que aquela pessoa suporta? Tanto por parte do homem quanto da mulher, tá? E a gente vê muitas dessas uniões, gente. Reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada. Aqueles irmãos que precisam de ajuda. Com o objetivo de redimi-la. Então, qual é o objetivo daquela alma iluminada? Ajudar, auxiliar aquele irmão para redimi-lo, para redimi-la. Pode ser o homem ou a mulher sacrificado. Então, esse sacrificado aqui eu não gostei muito, né? Porque dá uma sensação assim, as pessoas têm tanto, nós somos tão ainda materializados. Meu Deus, será que isso não vai acabar? Meu Deus, será que esse sofrimento não vai passar, né? E a gente sabe pela espiritualidade que isso aqui é um lapso de tempo, né? Aí tem os afins, que é reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. Acho que nós estamos meio longe ainda, né? Para consolidação de afetos. E o transcendente, que esse nós vamos deixar assim lá para o futuro, né? Que são almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. São os encaixezinhos, né?
sobre essas uniões, esses relacionamentos, essas relações, essas constituições familiares, né? Que precisam de bastante suporte. Eu tenho também uma colocação do nosso irmão Emmanuel, para a gente fazer uma reflexão. No livro Vida e Sexo, Emmanuel traz essa reflexão para nós. Psicografia do nosso irmão Chico, lógico, né? O casamento implica o regime de vivência pela qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. O casamento implica no regime de vivência pela qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Olha bem, a assistência é mútua, não sou só eu assistindo o outro e o outro me assistindo, né? Ou o outro me assistindo. Essa união reflete as leis divinas. Então, esse tipo de união reflete as leis divinas, que permite seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, na criação e desenvolvimento dos valores para a vida. Olha que coisa maravilhosa, né? Essa união reflete as leis divinas, muito bem, que permite seja dado uma esposa para um esposo, né? Ou um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, né? Que coisa maravilhosa na criação. E desenvolvimento dos valores para a vida. Então, olha que coisa grandiosa que é essa junção de dois seres, né? Que se interligam, principalmente se interligam no amor. Dolorosa, sem dúvida, a união considerada menos feliz. Então, a gente sabe que a união menos feliz é uma união mais dolorosa. Claro que não existe obrigatoriedade para que alguém suporte a contragosto a truculência ou peso de alguém, ponderando-se que todo espírito é livre no pensamento para definir-se quanto às suas próprias resoluções. Então, assim, ó, eu tenho obrigatoriedade de suportar, e o que nós vamos aprendendo? Quando uma relação ela está num ponto, né, de causar mais danos, de causar mais comprometimento, então, aí tem que realmente, a gente vai entender por que Moisés falou daquela forma, né? Que haja, porém, equilíbrio suficiente nos casais. Que haja equilíbrio, diz Emmanuel, né? Nos casais, pelo compromisso afetivo. Porque, gente, o amor é aquela sementinha que vai se desenvolvendo. Nós somos seres interligados pelo amor universal, pelo amor divino. Nós estamos aqui aprendendo a amar. Nós estamos aqui aprendendo, no momento que eu vou aprendendo a amar, eu vou respeitando, eu vou trazendo um monte de outros sentimentos para junto de mim. Então, que haja, porém, equilíbrio suficiente nos casais pelo compromisso afetivo, para que não percam a oportunidade de construir a verdadeira libertação. Olha bem, a gente está construindo com isso a verdadeira libertação nas ligações terrenas. Então, como é que nós queremos? Eu vou fazer só uma colocaçãozinha bem rápida que um dia disse para minha mãe.
A minha mãe estuda um pouco a doutrina espírita, não, e eu acho que já se considera espírita. E um dia, ela ali falando do meu pai, porque eu sei que eu tenho que aguentar, né? E eu disse para ela assim, ó, ô mãe, mas não é só suportar, a gente tem que aprender a amar. Aí ela parou, ficou meio assim, meia estátua, né? Ela parou e ela se apavorou porque ela disse assim, mas eu não queria mais vir com ele. Olha quanto que nós estamos equivocados, né? Eu vou suportar, né? Eu vou aguentar até o fim. Não, nós temos que aprender a amar. É isso que Jesus veio dizer. Porque são esses laços do amor que vão permanecer, né? É esses laços do amor que Deus une para a eternidade. Também trouxe uma falinha da Joana de Ângeles, que eu também achei muito boa. Que a Joana, ela dá uns, vamos dizer assim, ó, é uma receitinha, mas a Joana coloca uma receitinha, né? Sabe aquela receitinha de bolo que a gente quer fazer daquele jeito, aí tu coloca lá umas coisinhas diferentes e fica muito bom? Então a Joana diz assim para nós. Essa fala da Joana está no SOS Família. Há sinais de alarme que podem informar a situação de dificuldade numa união conjugal. Ela diz que há um sinaizinho, né, de alarme que dá um bipzinho, né? Opa, peraí, né? Então a gente vai prestar atenção. Silêncios injustificáveis quando os esposos estão juntos. Então, ficou na sala, foi para a cama, sentou para comer. Muito silêncio. Ninguém fala nada para ninguém, vai bater a sinetinha, tá? Silêncios injustificáveis, porque tem aquele silêncio justificável, né? Eu faço assim às vezes com o meu companheiro, né? Ó, agora vai começar o trabalho, não liga o teu celular, né? Então tem um silêncio assim que é justificável. Então, silêncios injustificáveis quando os esposos estão juntos. Tédio inexplicável ante a presença do companheiro ou companheira. Tédio inexplicável. É um sinal, é um sinalzinho, né? Vamos prestar atenção. Ira disfarçada quando o consorte ou a consorte emite uma opinião. Sabe? Quando um fala, o outro já se incomoda com aquela fala. É um sinalzinho ruim, gente. Então, vamos procurar, né? Opa, espera aí, o que está acontecendo? Sou eu ou eu estou sob alguma influência? Porque a gente tem que pensar desse lado, né? Nem sempre, muitas vezes, a gente sabe, a gente que conhece um pouquinho da doutrina, sabe que se aproveitam de alguns movimentos nossos da vida para influenciar-nos, né? Então, opa, se não é meu, deve ser, eu tenho que cuidar. Olha o orar e vigiar, olha a prece, né? Saturação dos temas habituais. Então, saturou tudo aquilo que fala habitualmente, fica de alerta. Saturação dos temas habituais versados em casa. Aí, eu achei muito interessante essa colocação da Joana. Fugindo para intermináveis leituras de jornais ou inacabáveis novelas de televisão. E eu já vi casais que se escapam dessa forma, né? Ou ele para assistir lá os jornais, ou para ler um jornal, ou ela para assistir novela. Quer dizer assim, ó, não tem mais o prazer, né, de estarem juntos.
Irritabilidade, quanto mais, sempre que ser a vizinha do lar. Quando vai chegando, já vai sentindo aquele incômodo, né? Aquele incômodozinho. Então, fica de alerta. Desinteresse pelos problemas do outro. Olha bem, isso tem bastante, né? Desinteresse pelos problemas do outro. Se o outro é o meu companheiro, eu acho que a primeira pessoa que eu acho que vai me ouvir é o companheiro, né? Falta de intercâmbio de opiniões. Falta de intercâmbio de opiniões. Atritos contínuos que ateiam fagulhas de irritabilidade capazes de provocar incêndios, a Joana é forte aqui, em forma de agressão desta ou daquela maneira. Então, olha bem a receitazinha, né? A fala da Joana para conosco, nos alertando quantas coisinhas pequenas que pode estar aí, eu diria assim, já infiltrando-se, sem a gente perceber que ali está criando-se uma situação de desagrado, uma situação de falta de amor. Porque será que o amor acaba? Acredito, pela experiência de vida, pelos ensinamentos do Cristo, que o verdadeiro amor não acaba. O verdadeiro amor, ele só tem a crescer. Porque quando tu estás do lado de alguém que tu já vai despertando para esse sentimento, tu só tem mais cuidado com o outro. Tu só tem mais zelo para com o outro. Porque tu sabe que aquele irmão de caminhada, ele talvez não esteja se oferecendo muito, mas ele está oferecendo o que ele tem. Nessa parte do capítulo, também tem a fala do divórcio. Eu tirei rapidinho, só uma colocação bem rápida para nós, né? Porque acredito eu que não tenha-se muito que estender, porque nós vamos falar mais desse sentimento, que é esse sentimento do amor, que é aquilo que nós, criaturas, viemos aprender para vivenciar nessa terra, estruturar os lares, né? Entender que dentro dessa nossa caminhada terrena, nós vamos estar passando por várias experiências, e essas experiências é o quê? São uniões, né, que nós passamos pela vida. Ora, podemos estar com uma pessoa, com um companheiro, ora com outra, dependendo da situação de cada um, porque ninguém está para julgar ninguém, mas, com certeza, todo o caminho que nós estamos levando à frente, quer dizer, todo esse nosso caminhar, né, à frente da nossa existência, no âmbito familiar, no âmbito de união, com certeza é para que a gente saia daqui com a tarefa cumprida. Então, Allan Kardec indagou aos espíritos se está na lei da natureza a indissolubilidade absoluta do casamento. E a resposta dos espíritos foram: é uma lei humana, muito contrária à da natureza. Então, se o casal fez todas as tentativas que podia, ou que, né, pela nossa falta de
experiência da vida, de entendimento, de compreensão espiritual. A gente, lá atrás, de repente, perdeu uma oportunidade, né? E aconteceu de ter realmente que fazer essa separação e chegar ao divórcio. De repente, nós tenhamos que dar continuidade ou tenhamos que voltar e realmente fazer-se cumprir uma tarefa que nós deixamos de cumprir, né? Então, é uma lei humana muito contrária à lei da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Está lá no Livro dos Espíritos, na 697. Então, o divórcio é lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já estava separado, né? O divórcio separa legalmente o que já estava separado. O que já de fato estava separado. Desta forma, entendemos que a doutrina espírita, ela não é contrária ao divórcio, mas também entendemos que não estimula a prática, porque pelo que nos ensinou ali, a nossa chegada nessa existência, a nossa vinda para essa vida é realmente vencer o que precisamos dentro dessa constituição chamada união, né? Casamento, companheirismo, não importa o termo que a gente vai usar. Eu ainda tenho um tempinho. Eu encontrei lá na Revista Espírita uma colocaçãozinha bem interessante que fala de uma união assim, o quanto que nós vamos chegar no momento da nossa existência, nós vamos ter essas uniões, ter esse convívio muito mais transcendente, né? Muito mais elevado, realmente vivenciando o amor. Foi feita uma pergunta. Já me disseste várias vezes que nos reuniríamos para não mais nos separarmos. É uma fala, né? Foi uma pergunta em cima de uma pergunta. Já me dissestes várias vezes que nos reuniríamos para não mais nos separarmos. Como poderá dar-se isso? As reencarnações, mesmo as que se sucedem às da Terra, não separaram um tempo mais ou menos longo? As reencarnações, mesmo as que se sucedem às da Terra, não separam um tempo mais ou menos longo? Aí veio a resposta. Eu achei interessante, trouxe só esse trechozinho para a gente falar um pouquinho, porque isso dá uma, né? Isso dá para a gente, eu não vou falar de esperança, mas eu diria para vocês assim, ó, nós aprendemos diariamente que somos seres evolutivos, que somos criaturas nos melhorando, mas infelizmente o tempo passa para muitos e essa evolução, esse passo mais longo, ele se torna, infelizmente, muito, muito lento. Eu já te disse, Deus permite aos que se amam sinceramente e que souberam sofrer com resignação, olha bem, eu já te disse, Deus permite aos que se amam sinceramente e que souberam sofrer com resignação para expiar as suas faltas. Reunirem-se primeiramente no mundo dos espíritos, onde progridem juntos, achei lindo esse, progridem juntos, né?
Sinal que nós que estamos assim já encontrando a nossa alma afim, né? Dá para continuar progredindo lá do outro lado junto, né? Apesar que tem muitos que vão dizer assim, ai, graças a Deus está acabando, graças a Deus acabou, né? A fim de obterem reencarnações em mundos superiores. Calma, que nós um dia vamos estar chegando lá. Eles podem, pois, se pedirem com fervor, eles, nós, eu, o outro, a outra pessoa, podemos nos pedir com fervor, deixar os mundos espíritas na mesma ocasião, quer dizer, sair de lá e vir na mesma ocasião. Reencarnar-se nos mesmos lugares e, por um encadeamento de circunstâncias previamente determinadas, reunir-se pelos laços que mais convierem aos seus corações. Então, a gente já sabe que a gente tem programação, né? Que a gente já vem programado. Só que as nossas programações, nós ainda nos encaixamos nessas vivências com dificuldade, de acerto, né? De comprometimento, de compromisso. Mas que vai chegar um dia, vai chegar um momento, dependendo de como nós vamos vivendo. Deve ser uma coisa muito maravilhosa. Bom, um dia a gente se encontra do lado de lá e vamos conversar de novo, né? Deve ser uma coisa muito maravilhosa a gente estar se reencontrando do outro lado e a gente se olhar e dizer assim, ó, que bom, eu consegui superar, eu consegui vencer o compromisso com aquele ser que eu retornei na vivência física, na vivência de união. Deve ser maravilhoso nós retornarmos, olharmos para trás e ver que o nosso papel foi cumprido. Como disse ali, né? No capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. Então, a gente sabe que dentro desse campo em que nós estamos hoje, infelizmente, ainda há muita dificuldade. Ainda não abrimos a nossa mente para entender o que é esse laço de família, o que é o casamento, essa união a dois, da forma como Jesus veio trazer para nós. Mas nós vamos chegar lá. Com certeza nós vamos chegar lá. Porque nós estamos aprendendo e estamos deixando desabrochar aqui a sementinha do amor. Muita paz, que Deus nos abençoe, que a gente tenha força, suporte para cumprir a nossa tarefa dentro desses laços, né, de união física, enquanto aqui na nossa vivência humana. Muita paz para nós. Obrigado por me ouvirem.